E a gente viu aqui que João, né, até a gente fazendo um pequeno apanhado, eh, João ele está descrevendo aquilo que as cartas já haviam chamado de espírito do anticristo, né, que foi o que a gente já conversou. E aí a gente aprendeu que o foco da Bíblia não é alimentar a nossa curiosidade relacionada ali a nomes, a datas, a teorias conspiratórias. João ele está aqui afirmando que muitos anticristos já estavam atuando ali nos seus dias, né? Como a gente viu lá em 1 João, e que o espírito de oposição a Cristo ele se repete, né? De forma constante ao longo da história. E aí a gente viu alguns exemplos históricos. Se você não sabe quais, aí é só pedir a aula gravada lá para ler lá, vocês vão saber quem. Mas a gente falou de Antíoco Epifânio, a gente falou de Nero, a gente falou de perseguições contra a igreja, nós falamos de sistemas ideológicos autoritários, né, e sistemas modernos que sempre tentaram ali ocupar o lugar pertencente a Deus, né? Então, só que nenhum desses exemplos, né, que nós demos, ele esgota a figura da besta, né? Não esgota, mas todos refletem as características anticristãs, ok? Então a gente também observou que a Bíblia ela utiliza várias imagens, né, para descrever essa oposição, né, ao reino de Deus que nós vemos constantemente. Então a gente tem aqui o espírito do anticristo e os vários anticristos, né, como eu mencionei, que é relatado ali em 1 João. A gente vê o homem da iniquidade, que é relatado por Paulo lá em 2 Tessalonicenses. A gente vê o abominável da desolação, que é relatado por Cristo lá em Mateus. A gente vê o dragão e as bestas, que é relatado aqui em Apocalipse novamente por João. Então, são figuras diferentes que apontam para uma mesma realidade espiritual. E aí a gente seguiu, né, vendo que depois a gente viu que Apocalipse ele não usa a palavra específica anticristo, né? Em vez disso, João ele apresenta o quê? O dragão no capítulo 12 e os seus representantes. Por quê? Porque Satanás ele dificilmente ele aparece, né, de forma explícita, né? Então normalmente ele atua, né, através do quê? De pessoas, de estruturas, de sistemas, de poderes humanos, né? E ao estudar a origem da besta, a gente percebe a forte conexão que existe lá com Daniel 7, ok? Então, se vocês quiserem entender um pouco mais a respeito da besta, do capítulo 13, voltem lá em Daniel 7, que vocês vão conseguir ver ali essa conexão. E a gente viu também que ela emerge do mar. E o que significa o mar? Vocês lembram? Quem estava aqui, lembra? O que é o mar? As multidões, os povos, né? Então imagina assim, o mundo está numa catástrofe. E aí vai surgir ali no meio ali um salvador da pátria, né? Ou um sistema, ou alguma coisa nesse sentido aqui, que aí todo mundo vai olhar e vai falar: "Oh, vamos seguir. Aqui é o caminho da esperança", né? Então, esse é o grande ponto. E aqui a gente vê que João, ele reúne numa única criatura todas as características dos impérios rebeldes que são relatados ali em Daniel 7. Por exemplo, como a Babilônia, né, o Império Medo-Persa, a Grécia e a própria Roma. Elas reaparecem, né, condensadas ali numa única figura, ali no capítulo 13. Então, a besta, ela representa o quê? O poder humano quando se torna um instrumento do dragão do capítulo 12, ou seja, Satanás. Ok? Alguma pergunta até aqui? E aí a gente chegou nessa imagem, né? Que, como a gente já falou da outra vez, a intenção de João não é fazer uma representação zoológica, tá? Mas sim representar aqui simbolicamente o que
seria ali a besta, e o que e cada coisa, e cada parte simbólica dela, ele demonstrar o que realmente ali significa, né? Então, por exemplo, quando vocês veem ali em cima, ali vermelhinho, ali o dragão, né? O dragão, quem que é o dragão? João, ele revela que o dragão é Satanás, né? Satanás é a fonte do poder ali da besta, né? Que está relatado ali no capítulo 13. E por que João usa essa imagem, né? Ele usa essa imagem, no geral, né? Não só o dragão, mas tudo, para revelar a oposição, né, que a igreja passa a ter, né, ao longo da história. E aí ele começa a colocar ali toda a dimensidão, né, toda a dimensão espiritual. Então, a besta, ela não age, né, por conta própria. Ela age porque existe alguém por trás lhe dando poder e e orientando e com autoridade para justamente perseguir aqui a igreja e para dificultar a vida da igreja, né? E nós vemos que existe aqui a relação direta com Daniel 7, né? Porque em Daniel, como nós lemos na última vez, ele está, Deus, ele está soberano sobre os impérios, tá? Sobre todos esses impérios que eu citei. Em Apocalipse, João mostra quem inspira espiritualmente toda essa rebelião dos povos, né? Toda essa situação aqui dos impérios, né? Então essa é a grande questão aqui em João. Em Daniel ele coloca lá especificamente ali os impérios, o que eles faziam, tá? Eles tinham ações contrárias ao reino de Deus. Em Apocalipse 13, João ele mostra quem está por trás, né? Por detrás de tudo isso, né? E aí, como nós vimos também, o fato dela vir do mar corresponde justamente a o mar na Bíblia corresponde o que? A povos, a nações, né? Então nós vemos que toda a conjuntura dos povos, né, mediante aí alguma como é que fala? Alguma catástrofe, algum problema, alguma situação política catastrófica, aí acaba justamente surgindo, né, essa organização, esse sistema, né, que acaba representando, né, representando o dragão justamente para se contrapor ao reino de Deus, tá bom? A gente falou, né, de chifre, cabeça, diadema, tal. Vocês vão querer que eu repasse tudo isso? Não vou repassar. Por quê? Porque eu vou numa outra imagem ali, eu vou recapitular, né? Porque eu vou querer sim fazer um paralelo, né, para uma visão mais contemporânea, tá bom? Então, nós vimos isso, nós vemos que o que João via ali, ele via o dragão, né, com boca de leão, semelhante ao leopardo, o mar, né, que veio do mar, ele tinha pés de urso e tinham ali, né, as 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas, tá bom? Eu coloquei isso aqui, somente aqui, porque eu vou publicar o material, aí vocês vão ficar com esse material em mãos, tá? Mas aí um pouquinho mais para frente eu vou retomar um pouquinho sobre essa questão, tá? Agora, o ponto que a gente precisa dar continuidade aqui é o fato de quem dá autoridade à besta, ok? Então, se você ler lá em Apocalipse 13, 2, ele diz assim: o dragão deu-lhe o poder, o seu trono e grande autoridade, tá? Então, por aqui a gente vê, a autoridade da besta, ela vem dela mesma? Não, ela vem da autoridade de quem? De Satanás, né? Então, assim, por trás de todos os poderes, né, que se levantam contra Deus, existe o quê? Uma realidade espiritual. Então, a besta, ela representa justamente esses poderes humanos que vão se opondo contra Deus, mas a grande inspiração e propósito
ele tem origem aonde? Na ação de Satanás, ok? Então, por exemplo, a gente tinha ali o Império Romano. O Império Romano ele perseguiu muito os cristãos. Então, aquilo ali não era somente uma decisão política do Império em si. Por quê? Porque por trás, né, da exigência, né, que eles tinham ali de adorar a César, né, havia uma tentativa espiritual de desviar o homem da adoração a Deus, para que eles adorassem quem? Aos Césares, né? Adorassem quem? As figuras do império. E aí, trazendo para hoje, né, como a gente também falou, quando, por exemplo, uma ideologia, um líder, né, ou até mesmo, né, o dinheiro, começa a exigir a nossa confiança absoluta, a nossa devoção absoluta, né, que deveria pertencer somente a Deus, nós estamos vendo mais do que um fenômeno social, né? A gente vê aqui que estamos presenciando uma batalha espiritual justamente pela lealdade do coração do homem, certo? Então, o problema não era o fato de adorarmos, do povo daquela época adorar a César, né? Ou o fato de César governar Roma. O problema era que César ele queria ocupar, né, o lugar de Cristo. Ele ocupava o lugar do verdadeiro Deus, né? Então, embora, como eu tinha falado naquela época, em Mateus 22, 21, que eu havia mencionado, Jesus havia dito assim, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então ele queria, né, o que Jesus estava ensinando ali assim, ó, vocês têm que adorar a Deus e não a César, né? Então o fato de estar lá que César era divino não significava nada, porque você tinha que pagar ali o tributo ali. Isso você tem que fazer como cidadão hoje. Mas quando, por exemplo, o governo ou qualquer que seja o poder, passa a exigir a sua lealdade em relação a isso, aí que a gente tem que começar a observar em relação ao que eles estão pedindo de nós, tá? E aí a gente viu também, né, a questão do que a besta faz, né? Por exemplo, a gente fica muito preocupado em saber ali quem é a besta, e a gente não se preocupa com o fato de que o que ela de fato faz, né? Então a besta ela recebe a autoridade do dragão, ela exige adoração, ela imita a Cristo, ela persegue os santos, não é? E aí a gente falou um pouco também na última aula a respeito do fato dela imitar a Cristo. Ela imita a Cristo. Por que ela imita a Cristo? Né? Por quê? Porque qual é a razão de nós estarmos aqui hoje? Mas por quê? Adorar a Deus, mas em função de quê? Cristo. O que aconteceu com Cristo? Morreu e, se não tivesse ressuscitado, faria sentido não estarmos aqui? Então, vocês concordam que a obra de Cristo nesse sentido, né, faz com que justamente confirme o fato de nós adorarmos a Deus e adorarmos a Cristo por essa ação sobrenatural? Agora, como é que vocês acham que Satanás vai atrair a adoração do homem? Fazendo sinais pelo sobrenatural, imitando a Cristo, né? Que é aquilo que eu falei para vocês da aula passada, por exemplo. Vamos supor que exista ali uma ideologia. Eu não vou citar mais aquele exemplo, tá, Bruno? É, a, é muito enviesado, né? Então é um pouco perigoso. Mas você pega, por exemplo, uma ideologia morta, que de repente ela surge com uma outra roupagem, e aí todo mundo vê ali, olha só, pensando bem, a forma como eles pensavam naquela época faz sentido hoje. Então vamos seguir essa ideologia, né? Que é o que ele fala a respeito, né, da questão opa, da questão ali é, que fala ali em Apocalipse da questão da ferida, né? Ou seja,
ela foi ferida de morte, mas se recuperou, né? Então, ideologicamente, é isso que pode acontecer. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético: o nazismo. O nazismo ele foi derrotado, ele foi ferido de morte. E, de repente, ele surge de novo com uma outra roupagem. E aí, como nós estamos numa convulsão social enorme, numa crise, no caos, aí todo mundo vê que essa ideologia é a ideologia do momento e todo mundo começa a aceitar e começa a seguir essa ideologia, né? Então, pode ser uma questão voltada também aos próprios impérios do passado, né? Que hoje nenhum deles mais existem, ou um sistema ditatorial, enfim. A gente vê que a besta, ela parece morrer, ela parece ressurgir, né? Só que aí ela recebe adoração, né? Porque ela está enganando. Então, o que a gente sabe é que Satanás, ele não cria, né? Ele copia, certo? Ele imita. Então, João mostra esse poder, né, anticristão, ele mostra que ele não desaparece, ele sempre está surgindo com outras roupagens, né? Ele vai mudando de forma, vai mudando o discurso, vai mudando a estratégia e continua, né, perseguindo ali o mesmo objetivo, que é o de ocupar, né, o lugar que pertence somente a Deus. Então, ao longo da história, a gente sempre viu isso. Ao longo da história, a gente sempre viu oposição a Deus, né? E, e nesse sentido, a gente vê que João, ele nos prepara justamente para conhecer esse padrão, para conhecer, né, essas características. Então, o problema não é só identificar, né, um personagem futuro, né, ou identificar um personagem do presente, mas perceber que esse mesmo princípio de rebelião contra Deus continua aparecendo ao longo da história em todo momento, tá? Então, a preocupação de João não é identificar. Então, uma seta aí, tá? Na cabeça. Não é identificar exatamente qual é a cabeça que foi ferida, como que ele foi ferido, o foco é, é, ou melhor, dizendo, ele, a intenção dele não é dizer como é que ele vai ser ferido e como é que ele vai se recuperar, não. O foco principal é o fato de a gente identificar, né, uma falsa versão da obra de Cristo. É isso que ele está ensinando aqui. Enquanto o Cordeiro venceu a morte de forma real e definitiva, o que a besta faz? Ela exibe uma aparente vitória, né, justamente para despertar o que? Aquilo que eu falei, uma admiração, despertar o quê? Uma lealdade, né? Fazer conquistar a lealdade das nações com com a imitação de Cristo, né? Com falsos sinais, né? E com essa questão envolvendo a própria recuperação, né? A própria solução pronta que nós muitas vezes almejamos, né? Tudo certo? Não estou perguntando muito, mas vocês podem perguntar, tá? Então vamos lá. Então, qual é o pecado central da besta? Né? Qual é a palavra dominante no capítulo 13? Se vocês lerem o capítulo 13, a palavra dominante, ela não está relacionada à violência, não está relacionada à política, ela está relacionada a quê? À adoração. Então, o texto de Apocalipse 13, ele vai falando a respeito aqui. Ele fala assim, ó, adoraram o dragão, adoraram a besta. Então, o problema central, ele é religioso, não que toda religião seja ruim, né? Obviamente que a gente sabe que existem ali, né, religiões, né, com princípios que agradam a Deus e religiões que não. Então, muitas vezes pensamos em Apocalipse 13 como um capítulo sobre o quê? Sobre perseguição de governos, ou questões futuras. Mas o que João fala aqui, primariamente, é justamente a questão da adoração. Porque o texto ele vai repetindo, né? Que o mundo ele adorou o dragão, que o mundo adorou
a besta, né? E o conflito central, ele não é apenas quem governa, né? Mas quem recebe a adoração e a confiança, tá? E por isso, a grande batalha de Apocalipse 13, ela é, antes de tudo, uma batalha pela adoração, né? Pela devoção dos nossos corações. Aonde que vamos depositar a nossa devoção? Então, essa é a grande batalha aqui do capítulo 13. Então, aqui, quem recebe a adoração, né? A gente já viu aqui que a principal questão, acho que é o próximo. Não, é isso mesmo, tá? Então, a questão central, ela não é política. Ela não, por exemplo, envolvia o passado em relação a Roma versus os cristãos, né? O governo versus a igreja, esquerda versus a direita, né? Porque a gente vê, né, que politicamente todo mundo fala que Cristo é de direita, Cristo é de esquerda. Não tem nada a ver com isso. A questão é quem recebe a adoração. Então a gente vê essa pergunta aqui, ó, quem recebe de fato a nossa confiança? Que é a pergunta que o capítulo 13 nos faz. Quem recebe a nossa esperança? Quem recebe a nossa lealdade? Então, o perigo ele não começa com o fato de quando alguém nega a Deus. O perigo de tudo isso é quando algo criado passa a exigir justamente a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa lealdade que deveriam estar direcionadas a quem? A Deus. Então, agora sim eu faço a pergunta para vocês. Pode ser retórica, tá? Pra vocês pensarem. Você e Deus. O que hoje disputa a sua lealdade com Deus? Será que é política, ideologia, dinheiro, carreira, celebridades, né, que agora youtubers, influencers, né, líderes religiosos. Eu já vi gente, por exemplo, quando o líder caiu, ele se afastou da igreja porque o líder caiu. Ah, não, isso abalou minha fé. Entendeu? Porque depositava a lealdade, né, e a esperança no líder. E nós somos falhos, né? Então a besta, ela aparece sempre que algo criado exige o lugar que pertence somente a Deus. Tá? Então essa é a grande questão aqui que a gente precisa ver e considerar. Aí, por exemplo, todo mundo fica com medo, né? Todo mundo, a besta que emerge do mar, né? Estamos lascados, né? Vamos sofrer, né? Mas o que a gente precisa ver aqui, não sei se vocês lembram, né? Do aniversário da Cláudia, quem estava aqui tinha lá o bolinho, né? Tinha um bolinho, cantou parabéns, e aí tinha a velhinha, aí eles assopraram, a velhinha apagou, certo? Então, o que que acontece? Às vezes a gente fica com medo disso, mas o que que Apocalipse fala? Que ele vai derrotar Satanás com que nem aconteceu com a velhinha, certo? Então a gente precisa de fato concentrar, né, a nossa visão não naquelas imagens feias que nós vimos. A gente precisa centrar a nossa visão no Cordeiro, porque a história ela já está escrita, que seremos vencedores, né? Então, a besta, ela parece poderosa, mas ela não é soberana, né? Porque a gente vê aqui no capítulo 13, se você olhar ali no versículo 5, ele vai ver aqui, ó, foi-lhe dado. No versículo 7, foi-lhe permitido. Né? Então, quem está no controle de tudo? É Deus que está no controle de tudo. Então, mesmo a besta agindo dentro dos. A gente sabe que a besta ela age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Né? Então, o Apocalipse ele não foi escrito para produzir o medo. Ele foi escrito para produzir o quê? Perseverança. É a perseverança, a fidelidade que ele busca
O porquê a gente já vai ver também daqui a pouco, porque o medo, ele faz as pessoas olharem para quem? Para a força da besta. Certo ou não? Só que a fé, ela faz olhar para onde? Para a soberania de Deus. Certo? Então, o foco do Apocalipse não é mostrar como a besta é poderosa, mas como Deus permanece no trono, mesmo quando o mal parece vencer. Certo? Então, quem lê, né, o Apocalipse, eu tinha um primo lá em São Carlos, ele falava que ele não lia o livro do Apocalipse porque ele achava assustador. Tá? Mas o que a gente precisa ver aqui é que quem lê, né, o Apocalipse apenas procurando sinais, né, acaba de fato ficando com medo, né? Agora, quem lê o Apocalipse, né, com a visão, vendo o Cordeiro no trono, encontra justamente a coragem já para poder perseverar. E o objetivo do livro não é produzir o pânico, né? Corram para as montanhas, né? O mundo, né, vai ficar ruim, se isole, né? Ou seja, o objetivo do livro é justamente, né, fazer com que a nossa confiança em Deus, né, prevaleça e que a gente tenha de fato essa comunhão, né, e sabendo que essa convicção de que Deus é quem governa o mundo, tá bom? Essa pergunta eu já fiz também para vocês. Tudo bem que o slide mudou um pouquinho, mas na opinião de vocês, né, a besta é um indivíduo ou um sistema? Tá? Que essa é a grande dúvida, né? Será que vai nascer, né, uma pessoa que vai incorporar, né, a besta, o Satanás, tal? A gente de fato não sabe. O que a gente sabe é que os textos, né, tanto de Daniel 7, Apocalipse 13 e 2 Tessalonicenses, né, ele fala do quê? Ele fala de que, de fato, existem os impérios e reinos, e em Apocalipse 13 fala do poder humano organizado, mas lá em 2 Tessalonicenses ele fala que isso está concentrado no homem da iniquidade. Então, sim, né? A forma, não sabemos, não temos como definir. O que pode acontecer é o sistema se organiza em oposição a Deus e surge uma pessoa para representar justamente esse sistema e colocar o sistema para ser executado, tá? Então, não necessariamente vai surgir ali um unificador mundial, né? Como a gente viu ali no Deixados para Trás lá, o cara ele era de fato a encarnação ali de Satanás. Não necessariamente isso, hoje a gente não sabe. Mas de novo, o que a gente precisa levar em conta, né? É que a questão não é saber quem é saber como ela se comporta e identificar também, né? É, identificar o comportamento e as características, né, do espírito do anticristo nas nossas épocas, justamente para a gente saber que realmente existe ali naquele meio uma oposição contra Deus. E aí existe ali a interpretação reformada que a besta ela é um sistema anticristão. A gente já viu isso, que opera ao longo da história e que pode alcançar a sua expressão máxima em uma figura pessoal antes da volta de Cristo. Então isso é possível. Não podemos cravar, mas é possível, tá bom? Mas a mensagem principal, né, não é quem é a besta, mas quais características da besta aparecem de forma repetida na história. Então é isso que a gente precisa ter em mente, é isso que a gente precisa entender, né? E aí, a imagem que eu vou mostrar, eu vou gerar um suspense aqui. Ela está um pouquinho confusa, tá? Mas, como eu falei, João ele não está apresentando a besta justamente da forma como hoje nós imaginamos, né? Se a gente for desenhar conforme ele está descrito, a gente já sabe o que a gente ia ver, que é exatamente aquela primeira imagem. Mas o que a gente precisa entender aqui é como que a besta se comportaria hoje, tá? Tá um pouco confuso, eu sei, tá poluído, tal.
reconheço, né? Mas o primeiro ponto dessa imagem que eu queria mostrar para você é uma imagem só para a gente conseguir ter aí uma visão mais pedagógica, né? Para a gente conseguir entender um pouco mais, tá? Mas existe um ponto importante aqui, é que esta imagem, ela não está dizendo que a besta é a tecnologia, né? Que é a ONU, né? Que é a União Europeia, que é a mídia, né? Que é a política ou qualquer instituição específica, né? Aqui, o que a gente quer apresentar aqui é fazer uma representação do poder humano organizado e que se rebela contra Deus. Então, a imagem, ela é apenas uma ilustração, né, que vai nos ajudar a pensar como esse princípio pode aparecer, né, em diferentes formas, né, na nossa sociedade, nas diferentes formas, nas diferentes áreas da sociedade, né? Então, aqui a gente não está tentando identificar uma instituição específica. A gente está tentando aqui apenas ilustrar poderes humanos que nós temos hoje. E temos vários poderes humanos, né? Então, a gente vê ali, a besta não é nada especificamente relacionado a isso, mas é uma representação aí dos poderes que podem ser utilizados para eh, para os fins ali e os propósitos do dragão, que é, no caso, é Satanás. Quando eu falo dragão, a gente vai estudar o dragão, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer Apocalipse 13, a besta do mar, depois da terra, depois a gente vai voltar para o dragão, tá? E depois a gente vai seguir com outros princípios de Apocalipse, tá bom? Então, vou fazer a pergunta para vocês. Alex, tô brincando. O que mais chamou sua atenção nessa imagem? O dragão. O que mais? Quando vocês bateram o olho ali, o que mais chamou a atenção? Ou nada? Demorei um tempão para fazer aí, nada chamou a atenção. É, tecnologia. Então vamos fazer a segunda pergunta. Se João estivesse escrevendo o Apocalipse 13, né, para as pessoas, né, para nós hoje, né, que símbolos ele talvez utilizasse para representar poder, influência e adoração? Será que ele usaria aqueles símbolos lá de trás? Ou ele começaria a usar símbolos nesse sentido? Então vocês veem que é possível começar a fazer a ponte entre o texto e a nossa realidade atual? Então aqui é o ponto principal, né, que a gente pode ver, né? Então a gente pode perceber que nenhuma dessas coisas ela é má em si mesma. Elas são más. A tecnologia é má? Aí é que tá. O governos são maus? Em princípio, não era para ser, né? A economia, ela é má? A comunicação que nós temos hoje, elas são más? Né? Os vários? Exato, exato. Isso. Então o problema surge quando essas estruturas, né? Essas estruturas, elas foram criadas, então o homem ele evolui e ele sempre está construindo coisas para, né, se melhorar a sua vida, né? E é um princípio dado por Deus, ok? Então o problema surge quando essas estruturas exigem elas são corrompidas justamente para manifestar o princípio de quem? De Satanás.
né? Então, essa é a grande essência de Apocalipse 13. Você levantou a mão? Olha, então, esse é um ponto que a gente precisa tomar cuidado, tá? Assim, a gente não está nomeando falando que os Estados Unidos, o Trump, né, são manifestação da besta. A questão aqui é uma evolução histórica, né, de que o espírito do anticristo, né, ele já se manifesta desde a antiguidade e até os tempos modernos. Né? Então a gente coloca ali, por exemplo, os Estados Unidos, porque hoje nós temos os Estados Unidos aí com uma grande força de nação hoje. Mas isso não quer dizer que nós estamos dizendo que os Estados Unidos é a manifestação da besta. Não é isso. O que a gente precisa ver é que hoje, né, em termos globais, precisamos entender o que é o espírito do anticristo, né? Que pode se manifestar lá, pode se manifestar na União Europeia, no Brasil, na África, enfim, todo qualquer lugar, certo? Então, a besta, o que a gente pode ver aqui é que a besta ela não é apenas perseguição, ou seja, a gente acha que a besta ela vai surgir justamente para nos perseguir. Na verdade, não. A besta ela é o quê? Ela tem um conceito chamado de sedução. Ela vai nos atrair, né? Então, Roma ela não dominava apenas pela espada. Roma ela dominava o quê? De que forma? Prometendo o quê? Prosperidade, segurança, pertencimento, status. Em troca, ela pediu o quê? A devoção das pessoas, né? Então, isso é o mesmo que acontece hoje. É 12:07. Eu vou encerrar. Oi? Meio de meio. Tá? Por quê? Porque aí, no caso, eu vou explicar justamente fazendo a associação entre o que são, o que representa o leopardo, o urso, e aí eu vou terminar na metade, tá? Mas o princípio, a gente vai seguir exatamente esse princípio. Então, eu vou dar só um, uma canjinha, tá? Por exemplo, o leopardo, que a gente viu lá, que a gente vê lá em Daniel e é repetido no capítulo 13. O que é o leopardo? O leopardo representa quem? Representa lá o Império de Alexandre, que com sua velocidade conseguiu expandir o império todo, né? Agora, por exemplo, o que é muito veloz hoje em dia? Mustang? O que é muito veloz hoje? A internet. A luz. A luz é veloz. Então, aí agora ó, eu vou. O que para a gente conseguir propagar uma ideia, o que é muito veloz hoje para a gente conseguir fazer a propagação de uma ideia? Aí agora não é mais pelo Mustang e nem pela luz. Fake news trafega por onde? Pela internet. Vocês veem que existe sim essa associação. E você vê que a comunicação ela foi evoluindo ao longo do tempo. Ela foi evoluindo, né? Então antes existiam ali os mensageiros, depois começou a surgir outras formas, né? Especialmente aqui no século XX, né? Com telégrafo, depois telefone, aí veio a internet, né? Aí agora está tudo aí no celular. Então você vê que a velocidade das coisas, elas realmente estão acontecendo, né? Para você conseguir propagar. Como a Paula falou e como o Jonathan falou, existe o bem e o mal. Você consegue propagar a palavra de Deus, mas junto você consegue propagar um monte de porcaria. Então a internet, além de
de você ter muito benefício, é uma tremenda uma curva de rio aquilo ali, né? Porque sempre vai parar porcaria ali, né? Então é nesse sentido que a gente vai evoluir na próxima aula, né? Geralmente o meu planejamento nunca funciona, tá bom? Eu sempre pretendo ir até a um lugar, mas sempre sobra coisa para falar, então é melhor eu dividir um pouquinho. Por quê? Porque não adianta eu falar correndo e os irmãos não absorverem e não compreenderem, tá? Então eu vou dividir um pouquinho mais e aí depois a gente segue com outros capítulos, tá bom? Então vamos nos colocar em pé, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia, pela tua palavra, que o Senhor possa, Pai, sempre nos orientar, nos conduzir, nos dar, Senhor, discernimento para compreendermos, ó Pai, a respeito do espírito do anticristo, Senhor, que não sejamos, Senhor, pessoas sensacionalistas, ó Pai, mas que saibamos, ó Pai, fazer é, é, da nossa vida, ó Pai, um exemplo, Senhor, a ser seguido, ó Pai, que o Senhor possa nos orientar a isso e que possamos, Senhor Deus, ter esse discernimento, ó Pai, de não nos deixar afetar, ó Pai, pelas artimanhas do inimigo. Que o Senhor possa nos prevalecer, Senhor, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa, ó Pai, nos dar força, Senhor Deus, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa abençoar as nossas vidas, nos guardar, nos dar uma boa semana e que no próximo domingo possamos voltar aqui para que de novo possamos em comunhão aprender mais de Ti. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos, ó Deus. Amém.